Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de História. Vamos ver o nosso conteúdo. Aula 36, o soldado da borracha foi à guerra, a expansão gomífera na Amazônia. Vamos para a nossa aula. Podemos destacar 3 momentos importantes na expansão da economia gomífera na Amazônia. Primeiro, o período áureo da borracha, ocorrido na virada do século XIX para o século XX, aí entre os anos de 1840 e 1910. Depois, nós temos um período chamado período intermediário, que é um período de estagnação, um período em que a borracha teve uma queda na sua produção, que está aí entre os anos de 1910 até 1920. E um terceiro momento, que é o momento da retomada, quando o governo do Brasil, juntamente com o governo dos Estados Unidos, tentam alavancar novamente a economia gomífera na região, que é um período aí que está entre 1942 até 1945. Muito bem, agora nós vamos destacar aqueles 3 momentos da economia gomífera na região amazônica. Vamos falar do apogeu do ouro negro à borracha. Por que isso aconteceu? O que levou a essa busca pela borracha na Amazônia? Foi a descoberta da vulcanização em 1839 por Charles Goodyear, que intensificou o uso da borracha pela indústria, principalmente pela indústria automobilística, mas também em outros setores da indústria, certo? A Amazônia se coloca como protagonista, isto é, como aquela que vem em primeiro lugar na produção de borracha no mundo, chegando a 40% das exportações nacionais em 1910, perdendo apenas para o café. Veja que o café era o motor-chefe, o carro-chefe da economia, e em segundo lugar vinha a produção de borracha aqui da Amazônia. As exportações saltaram de 31 toneladas em 1827 para 42 mil em 1912. E o preço cresceu abundantemente, passando de 181 libras ouro para 389 libras ouro, certo? Veja lá. E isso deu a Manaus aí, o que nós chamamos de o boom da produção, transformou o espaço demográfico e deu a Manaus e Belém os benefícios da modernidade europeia, chamada Belle Époque. Vivemos aí o momento da Belle Époque, quando Manaus se transformou na chamada Paris dos Trópicos, ou a Cidade Sorriso, como era chamada. Nós estamos aqui num cenário que mostra o nosso Teatro Amazonas, não é isso? O símbolo do apogeu da borracha. Nesse período, os amazonenses, os manauaras, assistiam peças teatrais da Europa, traziam concertos musicais, então viveram aquele momento mesmo de muita riqueza, de muita, muitas vezes até de desperdício, porque segundo os historiadores, aí os barões da borracha chegavam a acender os charutos com notas de dinheiro, não é isso? Muito bem. Vamos falar de um assunto importante dentro do processo da economia gomífera, que é o sistema de aviamento. Vejam lá, nós temos aí as chamadas, o mercado externo, que vai fornecer capital e mercadoria para as casas aviadoras. As casas aviadoras fornecem mercadoria para os seringais, porque já não entra o dinheiro, entra só a mercadoria, não é isso? Pouco dinheiro é usado nessa transação, e os armazéns, os seringais, os barracões, eles levam essa mercadoria para o seringueiro. E aí, entre o seringueiro e as casas aviadoras, entra aí o papel do regatão. O regatão é aquele senhor, um pequeno comerciante, que vai levar as mercadorias até o seringueiro, muitas vezes em lugares mais remotos da nossa região. Então veja o processo todo da economia
gomífera, nesse momento de apogeu, ele se dá com esse processo de aviamento. O regatão, ele vem na Amazônia desde a época colonial, mas ele vai se intensificar e vai ganhar importância nesse período aí do apogeu da borracha, certo? Muito bem. Agora nós vamos tratar daquele segundo momento da expansão da economia gomífera na Amazônia, que é a decadência econômica. A borracha sumiu. Por que sumiu, professor? Vocês devem conhecer um termo chamado biopirataria. O que é a biopirataria? É você roubar, né, as matérias, os elementos da natureza, né, e levar embora. Os ingleses fizeram isso, pegaram as sementes da seringueira, levaram para a Inglaterra, trataram aí de forma científica e conseguiram produzir em laboratório a semente, né, e aí levaram para suas colônias na Ásia, desenvolveram de forma racional, científica, fazendo com que a produção aumentasse de forma muito grande. Então, a nossa borracha aqui desapareceu e Manaus voltou a ser o que chamam de Porto de Lenha. Vejam lá, a exportação da borracha começou a despencar a partir de 1911, devido à entrada da borracha asiática no mercado com mais qualidade e menor preço. Não é isso? Claro, tinha menor preço porque era muito mais fácil produzir ali. A produção das colônias britânicas na Ásia saiu de modestas 4.000 toneladas em 1900 para 47.000 toneladas em 1913. Vejam lá como que aumentou, né, a produção. E isso fez com que a região da Amazônia despencasse porque faltou produto e também caiu muito o preço aqui na nossa região. E agora nós vamos ver o terceiro momento, né, daqueles 3 momentos que nós vimos aí da expansão da economia gomífera na Amazônia, que é a Segunda Guerra Mundial e a retomada da produção gomífera. Na Segunda Guerra Mundial, acontecida aí em 1939 e 45, o Japão, que lutava do bloco do eixo, passou a controlar as exportações de borracha do Oriente, da Malásia, do Ceilão, Indonésia, entre outros, para a Europa, para os Estados Unidos, não é isso? O que prejudicou enormemente, né, a produção da indústria, principalmente da indústria bélica e da indústria automobilística. Aí os Estados Unidos fazem um acordo com o Brasil, chamado Acordo de Washington, né, assinado em 1942, para que os Estados Unidos e o Brasil buscassem retomar a produção do látex da seringueira, né, da chamada Hevea brasiliensis, para a produção, né, da matéria-prima essencial para a indústria bélica e a indústria automobilística principalmente, certo? A criação então, o que foi feito nesse acordo? A criação do Banco de Crédito da Borracha em 1942 para financiar a extração da borracha. E para a extração da borracha necessitava de mão de obra. A mão de obra, então, necessária para alavancar a produção da goma veio de todas as partes do país, mas principalmente do Nordeste brasileiros, os chamados soldados da borracha, que eram mandados para cá para alavancar essa produção novamente. Então, no período de 1942 a 1945, estima-se que uma leva de mais de 100 mil nordestinos chegaram na Amazônia. Vejam lá. E aí foram tentar retomar, né, o ciclo da produção gomífera. Porém, essa retomada terminou tão rápido quanto começou. E a Amazônia voltou novamente ao seu estado de isolamento e pobreza, terminando aí com o seu Porto de Lenha. E assim, finalizamos o nosso contraturno digital sobre a expansão da economia gomífera na Amazônia. Vamos agora para o nosso Aplicando. Vamos então para o nosso Aplicando, vamos ver a questão. A região amazônica conheceu seu apogeu como fornecedora de matéria-prima para a indústria automobilística na virada do século XIX para o século XX.
a hegemonia da Amazônia como fornecedora de borracha para o mercado internacional se deu por quê? Letra A. As seringueiras da região foram atingidas por uma praga de insetos que a dizimaram. Letra B. Os europeus desenvolveram um sistema de plantio racional na Nova Zelândia. Os Estados Unidos criaram um grande campo de cultivo na África do Sul. Letra D. A Inglaterra desenvolveu uma produção racional na Ásia, na Malásia, no Ceilão, depois de ter levado sementes da Hevea brasiliensis, a seringueira, de forma clandestina. Vamos para o nosso gabarito? Então, o gabarito correto está na letra D. A Inglaterra desenvolveu uma produção racional na Ásia, na Malásia, no Ceilão, nas suas colônias, depois de ter levado sementes da Hevea brasiliensis, a seringueira, de forma clandestina. Não é isso? Foi isso que nós vimos. Vamos então para o nosso gabarito comentado? É certo que a Amazônia perdeu seu lugar de primazia, ou como primeira exportadora de borracha para o mercado internacional, porque os ingleses levaram de forma clandestina, fizeram aí a biopirataria, da semente da seringueira, e depois de desenvolver plantas resistentes em estufas na Inglaterra, fizeram uma produção racional em suas colônias na Ásia, na Malásia, no Ceilão e em outros lugares, certo? Vamos para nossas considerações finais. Nós vimos aí sobre a expansão da economia gomífera. A gente viu que nós tivemos 3 momentos importantes. Período áureo, da borracha, onde o consumo da região aqui se tornou um consumo europeizado, O pessoal se tornou a Manaus e Belém, principalmente Manaus aí na Belle Époque, consumia tudo que tinha pela Europa e vinha para cá, não é isso? Houve uma modernização aí da capital, de Belém e de Manaus. Vivemos aí um período de riqueza e de luxo, certo? No segundo momento, aí nós tivemos o sistema de aviamento, não como no segundo momento, mas dentro desse processo de expansão da borracha, o sistema de aviamento foi fundamental nesse processo, porque ele era aí o sistema que levava a produção, trazia a produção do interior para a capital e levava da capital para o interior os mantimentos, os víveres, tanto de alimentação como das necessidades que as pessoas precisavam, tecidos e outros utensílios que eram necessários, ferramentas para a produção da borracha, era feito então aí no processo de aviamento, não é isso? Então nós tivemos aí as casas aviadoras, temos os regatões, os seringueiros, que faziam parte desse sistema. Muito bem, aí nós vamos para o segundo momento, que é o momento do período da decadência, onde a borracha cai, nós temos uma queda na produção da borracha na região, e uma estagnação econômica na região Manaus, voltando aí, chegando a ser o seu chamado Porto de Lenha, E o terceiro momento, que é o período da retomada da economia, com aquele processo que aconteceu lá do Japão, fechar o mercado asiático para o Ocidente, para a Europa e os Estados Unidos, e aí nós vamos tentar retomar essa produção. Cria-se aí, com o banco, no chamado um banco de crédito para fomentar essa produção. A mão de obra utilizada nessa produção são os nordestinos, que vão migrar maciçamente para a região, e aí tenta-se a retomada da economia, porém não vai durar muito tempo. Isso não vai, mesmo com todo o esforço feito pelos governos americano e brasileiro, a economia da borracha não vai ser alavancada nesse período, certo? Muito bem. Gostaria de lembrar vocês para não se esquecer de se inscrever no nosso canal do YouTube em @Contraturno Digital. Assim, finalizamos a nossa aula e esperamos vocês numa próxima oportunidade aqui.